Olá pessoal, Marcos Augusto por aqui. Hoje estamos aqui para ter uma conversa sobre obra, uma conversa sobre a vida cristã, com o nosso vice-presidente da Assembleia de Deus de Quaraí, o irmão Rubemar Martins, está aqui conosco para a gente ter essa primeira conversa. Hoje é uma conversa teste aí para o que vem por aí nas redes sociais da nossa igreja, do nosso podcast da De Quaraí, das nossas conversas aqui com os ministérios, com os irmãos da igreja. Então hoje estamos fazendo um teste aqui e semana que vem a gente vem com outros conteúdos também. E agradeço ao irmão Rubemar por ter separado essa noite de quarta-feira para estar aqui e ouvir um pouquinho aí da história do irmão, porque para todos os irmãos, para quem não nos conhece também, que vai ver pela internet, possa ouvir um pouquinho do testemunho do irmão e saber um pouquinho mais dessa vida cristã, tanto aqui em Quaraí quanto fora. Então eu queria dar as boas-vindas, irmão Rubel, para ser o primeiro aqui ó, do nosso início aqui em Quaraí, ser o primeiro a falar da palavra de Deus, primeiro entrevistado. E eu queria que o senhor se apresentasse, natural da onde começou a tua caminhada de fé. Pois não. Boa noite, primeiramente a todos, né? Uma alegria, Marcos. Obrigado pelo convite. Esse é o primeiro ainda, né? Então Primeiro. estamos aqui. Sou o Rubimar Pereira Martins, evangelista da nossa igreja, né? E é muito bom, rapaz, é muito bom estar aqui, né? Saber que temos essa noite especial, esse primeiro início. E sou natural de Uruguaiana, né? Minha cidade querida, né? E todo o meu ministério, todo o trabalho na obra começou em Uruguaiana. Começou um período da minha vida que estava iniciando também o meu casamento. Então ali tudo começou. Então somos ali da nossa cidade, família toda lá, né, nossos familiares todos lá. Hoje, claro que outros moram em outras cidades, outros estados, mas tudo começou lá, na cidade de Uruguaiana. Que ano, irmão Rubemar, que começou essa caminhada? Na verdade, ela começou em 1984. 84 foram os primeiros passos indo à igreja por causa pelo motivo de ter conhecido a Sandra. Eu não conhecia o evangelho, não conhecia a palavra de Deus, nada. Embora tivesse já uma irmã e um irmão servindo a Deus na Assembleia, eu não ia, não fazia parte, né, da parte cristã, né? Eu me envolvia mais com coisa de jovem, né? Futebol e outras coisas, Marcos. Até que um dia conheci a Sandra, né? Ou ela me conheceu, digo melhor, foi ela que me conheceu, né? E ao nos conhecermos, ela me apresentou a família. E uma das coisas que o meu sogro disse, olha, para te namorar tem que ir para a igreja. E então foi meus primeiros passos em 84, quando eu conheci a Assembleia de Deus. E ali as primeiras vezes, para mim tudo era novidade, né? Não, mas ia mais realmente por causa da namorada, né? Eu queria namorar ela, queria, né, ter um relacionamento sério com ela. E aí, nesse decorrer desse tempo, acabamos tomando uma decisão por Jesus, né? E nos batizamos em águas, eu e ela. Então, em 86, nós nos casamos. E aí, então, fiquei esse período ali. Ali eu comecei a conhecer Jesus, os primeiros passos. Mas depois que casamos, tudo, eu logo me retirei da igreja, né? Não aconteceu nada, nenhum problema, eu simplesmente me retirei. E com isso eu fiquei muito tempo longe, muito tempo afastado. E no ano de 99, 3 de janeiro de 99, aí sim, realmente eu tive um encontro com Jesus. Então, para mim, a minha vida realmente com o Senhor Jesus começou dia 3 de janeiro de 1999. 15 anos depois, 84, É isso. 99. Aí então, realmente começou todas as coisas, não só para mim, né, para minha família, e tudo por uma razão simples. Eu estava perdido, né, perdido mesmo, no fundo do poço espiritualmente, né, sempre trabalhando bem, tinha família, mas não vivia bem, não tinha uma vida boa. Então todo o início foi nisso aí. E como a gente via antigamente isso, né, dos pais, dos familiares, falando, não, quer namorar minha filha ou quer namorar o meu filho, tem que casar. Ou tem que ir para a igreja. É, Olha, um dos dois. E hoje em dia a gente não vê tanto essa cultura, né, a modernidade mudou um pouquinho tudo isso. A gente vê um pouquinho mais de flexibilidade, mas tem muita gente, assim, que se batizou naquela época, ou que serviu a Cristo desde lá por causa de um relacionamento, né? verdade. E fora isso também, aquela época, né, e até pouco tempo atrás ainda acontecia alguns casos assim, o horário, né? Os pais
da filha mulher, sempre botava horário Ah, para tu namorar, os dias da semana. E eu peguei ainda essa parte, né? Eu só podia ir na quarta, sábado e domingo, podia ver só 3 vezes na semana. Na quarta-feira, mas chegava 10 horas da noite, tinha que ir embora. Então eu trabalhava, então eu chegava às vezes 8, 9 horas, então namorava às vezes só 1 hora, 2 horas no máximo. De repente o sogro já gritava, ó, 10 horas, meu filho, pode pegar o caminho para casa. E assim era, né? Final de semana tinha um tempinho maior. E aí, então, mas sempre acompanhado também, né? Não saía sozinho. Tu menos não te liberava sair sozinho com a namorada. Ou ia o meu cunhado, ou ia ia as cunhadas, às vezes iam todos. Então, foi assim no início. Né? E era assim também, né? Os pais exigiam bastante, principalmente pais crentes, né? Os filhos também ali servindo a Deus, tinha essa exigência até mesmo por causa da igreja. A igreja também cobrava muito mais isso claro, dos filhos, do relacionamento. Olha só, tá namorando um cara que não é crente. Então tinha todo esse cuidado, esse temor aí também. claro. Isso aí é uma dica para os adolescentes, o que reclamam. Ah, não posso fazer nada, não me deixam fazer nada. Olha aí como é que era antigamente. Eu tinha que namorar ali no sofazinho, rapidinho, 1 horinha, ir para casa e poucas vezes na semana ainda. E hoje em dia o pessoal reclama com tanta liberdade aí, estão sempre reclamando. É verdade. Irmão Rubemar, sempre serviu na Assembleia de Deus ou o senhor começou em alguma outra? Não, iniciei na Assembleia de Deus mesmo. E foi um período todo praticamente assembleiano, né? Teve um período fora, mas depois a gente retornou para casa e sempre estive na Assembleia. Quando eu estive fora, até tentei outros ministérios, mas não consegui me adaptar ali, né. Cristo estava ali, mas é que todas as igrejas têm uma doutrina, têm um sistema, e a Assembleia para mim me convém, né, Claro. todo o sistema que tinha na época, tanto para mim como para a Sandra, nós íamos e o culto era uma bênção, um encontro com Deus, mas nós não sentimos bem ali. Então, retornamos depois para casa e estamos aí até Sabe que a hoje. minha mãe também, ela chegou aí em outras denominações, chegou a tentar, mas ela sempre disse: Ah, minha Assembleia de Deus, eu acostumei com a minha Assembleia de Deus e não É, consigo ir para outra igreja. E nós também temos essa ideia. A gente gosta muito de outras igrejas que a gente vê por aí, de conteúdo e tudo mais, mas assim, a convivência, a maneira de levar o culto, a doutrina da Assembleia de Deus é para nós é indispensável, assim, hoje na nossa vida. Não nos vemos em outra igreja, né? A não sei que Deus queira nos levar para outro momento, mas nós também não nos vemos fora da Assembleia de Deus. E nesse caminho, irmão Rubemar, de histórias aí com a fé. É um caminho que às vezes no início, né, acaba sendo de bastante batalhas. Mas o que que o senhor tem para nos contar, assim, de histórias, desde o início, desse 1999 em diante, de histórias impactantes para a tua vida? te digo assim, na verdade, nós temos batalhas diariamente, independente do tempo que tu for cristão, que estiver servindo a Deus, tu vai ter sempre batalhas, né? Mas só que são assim, a batalha depende de ti. A tua batalha depende exclusivamente de ti. Como tu quer vencer essa batalha, né? Como tu quer encarar essa batalha, né? Tu pode, como disse Paulo, né? Combati o bom combate. Paulo diz, quando ele diz que combati o bom combate, ele está dizendo que ele sempre teve combate. Mas o fazer aquele combate se tornar bom ou não, para ti, depende de ti. Então, na minha vida toda, eu sempre procurei tornar os combates um bom combate, como diz Paulo, sem conhecer a palavra, mas eu procurava fazer isso, né? Procurávamos sempre trazer aquilo, não, vai dar certo, vai aquilo. Então, tu vai te preparando. Quando tu não combate bom combate, é quando tu desanima já na primeira batalha, já sente a derrota, já se torna um derrotado, então tu não está combatendo bem. Mas quando tu combate bem, embora todas as coisas aconteçam, tu tem que encarar aquilo ali como um bom combate, porque sendo um bom combate, ele está te preparando para algo maior ou algo melhor para a tua vida. Eu sempre encarei assim, que toda batalha era uma preparação para algo que Deus estava preparando para mim, né? E sempre foi todo início. Então, não é fácil, porque tu tem que abrir mão de muitas coisas. Uma das batalhas é essa. Tu tem que abrir mão de muitas coisas, né? Porque tu vem do mundo, tu vive uma vida do mundo, tu conhece todas as coisas do mundo, e aí tu diz, não, essas coisas aqui, não é a igreja te proíbe. Muita gente diz, tu vai lá e não pode fazer, porque a igreja não proíbe nada, né? O pastor não te proíbe de nada. Mas tu começa a ler a palavra, tu começa a ter um contato, tu tem o Espírito Santo, e ele vai trabalhando na tua vida. Ele vai dizendo, olha, não vai por esse caminho, esse não é o correto.
Então, a nossa vida no início sempre foi assim, de batalhas em batalhas, procurando abrir mão de certas coisas. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso aqui, até ali eu posso ir, mas eu não posso, que aí eu vou ultrapassar e vou correr o risco, né? E só que dentro dessas batalhas, tu acaba tendo muitas experiências muito boas. Tu acaba tendo experiências com Deus que jamais tu vai esquecer. Eu lembro-me no início da caminhada, né? Assim, com de 99, digamos, quando voltamos ali para Cristo e começamos realmente a servir, a primeira coisa é Deus te livrando de coisas que tu nunca imaginou. Eu mesmo tinha um jeito de chegar em casa, de entrar na garagem, de estacionar o carro, de abrir o portão, tudo como fazia. E de repente Deus me deu um livramento que eu ali não vi, mas Deus revelou para uma irmã depois, que nem conhecia Uruguaiana, nem o meu trajeto. E Deus fala para ela, me diz, olha, o teu trajeto era assim, tu entra em casa assim, tu sai com o teu carro, tu guarda. Só que tal dia, assim, assim, tinha homens esperando, eles iam entrar na tua casa naquele dia, iam fazer mal para tua família, né? E todas as coisas. E então aquilo te surpreende. Diz, pô, Senhor, tu está cuidando de mim, né? Então, e aí esse início, quando eu soube, aquilo ali me fortaleceu, porque eu disse, Deus está comigo. Então, como a palavra diz, eis que estarei convosco todos os dias, está se cumprindo. E poucos dias depois disso, eu cheguei na minha casa e eu tinha um corredor que eu entrava em casa assim, tinha uma janela da sala. E eu entrei e fui pegar alguma coisa, estava trabalhando, voltei, peguei o carro da empresa e fui embora. E a filha disse para a esposa que tinha visto um homem de branco junto comigo. Só que eu não estava, eu estava sozinho. Aí, dali eu saí, cheguei na casa da minha irmã, na Coab, ali em Uruguaiana, na Vila Coab 1. E tá, fui falar com ela, tudo, e precisava, desci, fui pro carro novamente e retornar para a empresa. E estava uma sobrinha minha, que hoje mora em Florianópolis, a Camila. E ela disse, mãe, quem é aquele homem de branco que está lá com o tio? Então Deus falou duas vezes, Duas vezes. mostrou duas vezes que ele, né? Por isso que diz que o anjo do Senhor acampa aos redores dos que o temem e os livra. O sobrenatural, O ele sobrenatural de é... Deus. São coisas que tu fica assim, meu Jesus, eu estava ali ao meu lado e eu não vi, mas ele cuidando, né? Claro que aí tu vê também as orações daqueles que oram por ti. Por isso que a É, oração tem poder. Quando eu saía, é, minha esposa estava orando. Deus guarda meu esposo, né? Família orando, a igreja que te conhece, Deus. claro. E aí tu vê a palavra também se cumprindo. Como eu disse, né? O anjo do Senhor acampa aos redores do que e ele acampa mesmo. Né? O Senhor dá ordens dos anjos que ninguém te toca, ninguém. Então, de quantas coisas Deus te livra e depois vai te mostrando que realmente é, sem precisar mostrar, mas está ali. Então é lindo esse início dessa caminhada foi. Então essas experiências foi ali do início e fora essas depois eu tive a faculdade do interior, que eu digo faculdade, porque quando tu vai trabalhar no interior, lá em Uruguaiana principalmente, é uma faculdade. Tu aprende a ser crente, tu aprende a Claro. ser obreiro, tu aprende a valorizar uma alma, porque tu pega um povo do interior simples, humilde, né, e tu roda 70 quilômetros para pregar para uma pessoa. Né? E às vezes tu vai lá e essa uma pessoa que tu estava com aquela alegria de pregar com alegria para essa uma, tu fazia com alegria, ela às vezes não está. Chega lá, tá fechado e tu só bate e volta. Mas tu não volta sozinho, tu chega lá igual, ora, canta um louvor e volta. Então são experiências que tu vai tendo, mas que tu valoriza aquela alma. Porque quando ela está lá, ela te recebe com uma alegria tão grande que parece que, olha, não te via há muito tempo e quando te vê, que alegria. O encontro é totalmente diferente do encontro quando tu vai ver um amigo. Claro. Né? E a gente fala às vezes para as pessoas sobre o sobrenatural e elas, algumas não acreditam, outras não confiam, mas às vezes a gente nem vê, né? As pessoas falam, eu quero ver então, se o fulano viu, se o ciclano viu, eu quero ver acontecer. Mas às vezes, que nem contigo, irmão, ali não tinha, não foi tu que viu. Não, Pessoas viram, às vezes tem pessoas que veem tudo acontecer e a partir do que vem no sobrenatural, elas se ajoelham para orar por nós e não nos falam, não nos fala. e não nos falam. Mas Deus permite tu saber para que tu entenda que Ele está cuidando de ti. Então, Claro. não, para aí. Mas a hora que Ele quiser, Ele te abre os olhos espirituais, aí tu acaba enxergando, que nem Ele fez com o moço de Eliseu, né? Vai lá fora, mas agora, Senhor, vou orar, abre os olhos dele. Então tem horas que Deus abre os nossos olhos para enxergar. Eu gosto muito desse movimento Mães de Joelhos, Filhos de Pé, Muito porque bom. geralmente os filhos estão em outro momento e talvez estão alguns perdidos, e como aconteceu comigo foi por causa de oração.
Então, eu acho muito importante esse movimento de oração. Acho que hoje em dia a igreja, antigamente orava mais, hoje eu acho que a igreja ora menos, não é nem culpa de liderança da igreja ou algo assim, é culpa nós mesmos como Nós mesmos. membros. A gente busca muito pouco a oração hoje em dia. E tem uma onda de que a gente acabou tomando durante o tempo essa coisa, eu sou assembleano, então eu sou pentecostal. E às vezes a gente está orando menos do que alguém que é de uma outra igreja, parede preta, e estão fazendo sala de oração e ficando 6 horas na sala de oração orando. E nós vamos lá e enchemos a boca, nação pentecostal, e não conseguimos orar meia hora antes do culto de ceia aqui na igreja. E por isso que esse trabalho interior, esse trabalho que vem de um tempo, ele vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo. Vai muito. Aqui nós temos o interior aqui de Quaraí, né, que é muito bom também o trabalho, onde nós temos o presbítero Luiz Edgar, o Tuna, né, com a esposa irmã Luiz, e temos o Jefferson, né, com a sua esposa irmã Franciele lá, Yuri e mais uns irmãos que ali trabalham. É muito bom, é muito lindo, só que lamentavelmente a distância, né, e hoje para tu ter locomover, tu ter, tem que ter um planejamento muito bom. Nessa minha época, era muito bom a gente fazer esse trabalho, porque muitos irmãos se doavam realmente para a obra com seus carros, né? E eu mesmo tinha meu carro, nunca a igreja me oferecia ajuda, eu nunca quis, porque trabalhava bem, né? Tinha um recurso para isso. Deus nos abençoava com os recursos, então nós ia para esse interior todo. E só que tu vê, aí tu começa a ver aqui perto aqui de Quaraí, que vai para o Plano Alto, tem uma congregação ali, tem um lugar, as Três Bocas que chama, tem uma congregação da Assembleia ali. Nesse lugar aí nós vinha fazer culto. Nós ia lá da cidade aqui, daí quase 70 quilômetros. Ou ia no Plano Alto, fora as grandes, tudo que nós íamos. Mas nesse lugar, uma vez aconteceu um sobrenatural, Marcos, que ontem eu lembrei, conversando com o Alessandro, com o evangelista Alessandro e com o Ronaldo, com o presbítero Ronaldo ali, sobre esse sobrenatural, que do Pentecoste, do Pentecoste que começou lá em Atos, como está ali na revista Claro. desse trimestre. Eu disse para ele lá, eu vi o sobrenatural. Eu estava na congregação e meu sogro, que hoje descansa no Senhor, o irmão João Goulart, ele sempre tem uma voz forte, e com microfone e uma caixa de som, tinha, Deus, tinha que diminuir e baixar o volume que desse, porque ele tinha uma voz bem forte quando está pregando o louvando. E nós estávamos nessa congregação e ele pegou o microfone, ele estava orando, fazendo uma oração, e só que caiu uma glória tão grande naquela congregação, tão grande, que abafou a voz dele, porque começou a se ouvir barulho de muitas águas. Eu não sei se tu já viu à noite o mar, tu já escutou à noite o Sim. mar, que vem aquele barulho das ondas. Assim era. Deus começou a se manifestar ali dentro dessa congregação, que eu fiquei, a primeira coisa que eu disse, que eu ouvia aquelas barulhos daquelas, caía água, E assim como ontem na cai, escola bíblica era essa né, palavra, essa né? O som palavra, de muitas o águas. som de muitas águas. E, sabe, e nós ouvimos ali, foi tão forte, né, que ninguém ouvia ele. Ele com o microfone, caixa de som, ninguém ouvia aquilo, abafou. E aí começou um alarido, começou gente a falar em línguas, quem ser renovado e quem não foi batizado. E eu lembro-me do porteiro, do irmão que era que cuidava da porta da congregação. De repente nós olhamos, ele fez o sinal de sentido, bateu a continência e saiu marchando no corredor, marchava e falava em línguas. E aquele barulho, assim, foi lindo, lindo aquela vez. Eu nunca esqueço. Foi tremendo o que Deus fez naquela congregação, naquela noite, né? E eu escutei o barulho de muitas águas, né? E Deus se manifestou ali daquela maneira extraordinária. Então, o interior, por isso que eu gosto de mencionar sempre o interior por essas coisas, né? E o trabalho evangelístico, tanto no interior como na cidade. Lá nós tínhamos a equipe da cidade, né? Onde o pastor Josias, hoje, na época era presbítero da igreja, era o responsável. Nós tínhamos uma equipe de 10 casais, também, muito, muito, muito. Trabalho muito lindo, muitos milagres. De chegar alguém saiu para tirar a sua vida, entrar na tenda, aceitar Jesus, largar a arma, e embora. Ele saiu para tirar a vida. Contou ali o que aconteceu. Na época tinham matado o filho do rapaz, do senhor esse. E ele foi para tirar a sua vida. De mulheres que iam passando, tinham saído também para terminar com a sua vida, e uma trabalhava com centro de Umbanda e outra não. Entraram desesperadas, aceitaram Jesus, e não sei se não até hoje servindo a Jesus ali, mas mudou a vida dela. Por muito tempo a gente ficou sabendo que elas estavam na igreja. Também saíram com esse destino. Então Deus mudou muitas vidas, transformou muitas vidas nesses trabalhos assim. E vocês montavam a tenda e vocês iam até os lugares. Nós em cada bairro da cidade de Uruguaiana, nós montávamos de mês em mês a tenda. Então colocávamos um lugar lá, digamos, de quarta a domingo.
né? E aí ficava cultos todas as noites, né? E fazia aquele culto evangelístico lá, convidava e ia muita gente. O pessoal de trabalho de tenda, congressos então de tenda, era tremendo. Ela começava com os primeiros começou com 1.200 pessoas, digamos, os primeiros cultos. Depois foi aumentando para 2.000. Aí tivemos que alugar tenda, começou em 4.000. E depois tivemos que ir um estádio estádio de futebol, porque era a média de 8.000 pessoas por noite. Que maravilha. Então era muita gente e testemunhos de muito milagre, de pessoas que, se hoje em Uruguaiana sair lá uma oportunidade para a pessoa testemunhar em todas as igrejas, não só na Assembleia, eh, todas foram abençoadas com essas pessoas que vieram para Cristo e foram servir a Deus. E contando de famílias todas sendo salvas, Cristo salvando, homens que eram da rua, numa das tendas tinha 4 homens de rua, ali bêbados tudo. Aceitaram Jesus os 4, Deus transformou a vida dos 4 naquele trabalho de tenda, naquela semana. Um encontrou a família que estava procurando, o outro voltou para sua cidade, que não era daqui, o outro que saiu da sua casa por causa da bebida, voltou para pular para a família, e um rapaz também que era desviado, voltou para Jesus, e a empresa que montou a tenda que nós alugamos, contratou ele para trabalhar e foi viajar por aí para a tenda, aceitando Jesus. Né? Então, Deus transformou a vida de 4 pessoas que viviam nas Sabe que praças. ali na Serra ia um cara com uma tenda. Ele era lá da região de Porto Alegre, eu acho, se eu não me engano. E ele ia, todo ano, uma vez por ano, ele ia com a tenda nessa cidade aí. Só que ele era muito concorrido, assim, então ele não ia mais vezes. Mas eu lembro que uma vez a gente tava na tenda, até tem um vídeo, eu tava fazendo fotos e filmei. Um senhor chegou, acho que eu mandei no grupo da mídia esse ano passado, esse vídeo. O senhor chegou sem conseguir caminhar praticamente, mal, 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 e chegou com a esposa. E ali no meio da tenda da pregação, louvor, e começou aquele fogo levantar, pessoas vindo na frente, outras pessoas caindo. E aquele senhor ficou de pé e o cara falou para ele: agora anda para lá. E ele foi devagarinho, agora corre para cá. Aquele senhor andava por tudo no meio da tenda, correndo depois no fim do culto. Ali tinha o E Isaías, se não me engano, em Porto Alegre, e o Elton. Nós trabalhávamos com tenda nesse estado. Era muito bom o eu trabalho vou desses ver caras. se eu acho o vídeo e eu vou lhe mandar desse irmão aí. E várias curas aconteceram ali na tenda também. É que é aquele negócio, às vezes a gente subestima demais os locais humildes, né? Às vezes é por isso que eu digo, cara, tem que frequentar uma congregação, se tu puder frequentar uma congregação. A gente vê coisas lindas acontecendo ali. Jesus mesmo ia para as aldeias, né, não ficava. Se Jesus quisesse pop, nome, ele pregava só em Jerusalém. Só, Mas não, né, ele ia para os lugares onde tinha um povo em trevas, um povo na sombra da morte. Então, quer dizer, ir para os bairros, nos bairros que tu vai encontrar. Ali tem uma equipe, ainda tem esse trabalho de tenda uruguaiana, tem os congressos, muito lindo. E tem mais equipes que trabalham lá, uma no presídio, trabalha lá, né, tem o nosso irmão, como é que é, o Edenilson, trabalha com esse trabalho, o Vladimir e o Leandro. São 3 irmãos hoje que trabalham com esse interior, trabalho dos bairros. Tem um bairro ali em Uruguaiana, que eu, quando estava lá, eu ia com ele, nós começamos a fazer esse trabalho social no domingo e o evangelismo lá. Nos primeira entrada nesse bairro, tinha um traficante que comandava o bairro. E era o Valão que chamavam lá no bairro. Nós tivemos que conversar com ele para ele autorizar. Aí ele disse: não, vocês aqui têm liberdade, vocês vão pregar a palavra aqui e fazer parte social, pode entrar tudo. Já dei ordem para todo o nosso pessoal aqui. Então, porque tem, aí a gente via o movimento todo ali que tinha dessa área, mas era eles, né, nós pregando a palavra. E muitos aceitando Jesus, até que um dia a esposa dele aceitou Jesus como Salvador, e aí ele começou a pedir para nós orar por ele. Pedia para nós ir lá na casa dele, estava lá com 2, 3 guarda-costas, e orem por mim, e começou a trazer a vida dele para Cristo, nós começamos a falar de Jesus. Não sei se converteu ou não, faz muito tempo agora que eu não vejo, 4 anos já que eu estou aqui, né, e não sei como está o trabalho nessa coisa. Eu sei que uma época ele andou ficando preso, né, mas são coisas que tu vê acontecer. Mas é lá na vila, é lá no valão, como dizia, vamos para os valados, vai lá. Mas a palavra foi levada, né? Foi Isso levado. que importa. E qual o senhor acha que é a maior dificuldade assim que nós temos hoje? Ou se é um movimento natural? Eu tenho na minha ideia, não sei se eu posso estar errado nessa ideia, que nós estamos já sentindo as dores de parto. Eu tenho na minha ideia que nós, por vários acontecimentos, que nós estamos ou no início das dores ou sentindo as dores.
qual é a maior dificuldade ou se isso é um movimento natural? A gente não vê tanto milagre dentro da igreja ou tanta manifestação, às vezes em público, dos milagres dentro da igreja. Ah, tem uma teoria também, algo que é bem real hoje em dia, do inimigo ele não querer mais tirar o crente de dentro da igreja, né? Mas muito deixar o crente dentro da igreja frio, que para ele é mais em conta do que ele fazer com que o crente veja que está tudo ruim fora e queira mudar totalmente de vida e do pensamento. Hoje tem essa dificuldade das pessoas, os jovens principalmente nos perguntam, por que a gente não vê essas coisas acontecerem em público? Primeira coisa, Marcos, eu vejo assim, né? Coração da pessoa. Agora há pouco tu comentaste, né, que antes se orava mais. E é verdade. Hoje se ora menos. Quanto menos ora, menos poder, né? Se queremos buscar poder e ver as maravilhas do Senhor, tem que ter consagração, tem que ter isso. Mas não adianta irmos, uma grande equipe está orando, se o coração dela estiver longe. Então, por que acontecia muito isso? As pessoas não importavam quem estava dirigindo, quem estava cantando, quem estava pregando. Tu ia adorar. Hoje, olho muito isso. Quem vai estar pregando, É, quem vai estar louvando, quem está dirigindo, né? Procuram saber antes, ou quando chegam e ficam sabendo na hora do culto, parece que muda o semblante da pessoa. Porque eu não gosto da pregação do irmão Rubimar. Mas não é o irmão Rubimar. É a palavra é que a está sendo. palavra. Entendeu? Aí tu diz assim, ó, faz um movimento, agora temos um congresso de jovens domingo, né? Tá aquela expectativa. Então não importa quem vai estar pregando, não importa quem vai estar cantando, nós temos que estar lá. E lá vai cair a glória. Então, olha já a maneira que tu pensa de ir no É, culto e o teu coração como está. eu percebi isso há pouco tempo atrás, num outro evento que teve em Alegrete também. Eu percebi isso, que o pessoal estava com tanta vontade de buscar e ver coisas diferentes que não tem a mesma vontade na própria igreja. Aí passa isso aí, no outro final de semana tem culto de jovens. Vamos lá pro culto. Então não tem aquela mesma expectativa, alegria. Vamos lá, que hoje Deus vai falar comigo. Entendeu? Tu ia com isso, assim, hoje Deus vai falar comigo. Deus fala comigo. Então tu já chegava até ajoelhava e fazia aquela tua oração. Deus, eu vim aqui te adorar e quero que tu fale comigo hoje. E aí Deus se manifestava. Então, aí tu via, né, batismo. Às vezes a pessoa estava orando no banco e era batizada, estavam louvando, alguém recebia o batismo com o Espírito Santo. Por causa disso, o coração estava aberto, quebrantado para o Senhor. Quando um coração se quebranta e se abre para o Senhor, vem a presença do Senhor. Deus se manifesta, né? Mas quando nós vamos para o culto, e aí no culto a gente vai assim, adorar lá no final, como tu quer que Deus fale contigo? Ou vai adorar com um hino que Com o gosta, hino que tu e gosta e aí deu. tocaram um hino que a pessoa gosta. Deus só E daí... naquele hino, entendeu? Então, isso uma parte, né, que eu vejo. A outra parte, eu acho que falta também, assim, muito... o pregador, pessoalmente, tem que ver isso. O culto que ele está. Porque palavra, Deus, me dá uma palavra, que palavra eu vou trazer aos irmãos? Procurar Deus confirmar. Eu ainda sou disso, eu espero muito Deus confirmar se é aquela palavra, por mais conhecimento que eu conheça, aquela passagem, aquele texto, mas, Senhor, é isso mesmo que tu quer falar? E depois, quando for pregar, ser o mais simples possível. Jesus pregava, a mensagem era simples, os Claro. discípulos eram simples, eles falavam de Jesus, da cruz, da morte, da ressurreição, mas hoje as pessoas se preocupam muito em mostrar o seu conhecimento. E tu não precisa mostrar o teu conhecimento. Quando vai, mas hoje as pessoas são um estudo bem maior, são mais exigentes. Não, não são exigentes. É nós que estamos colocando coisas para que nos exigem cada vez mais. Não, vai lá, prega a tua mensagem simples. Tu vê Deus operar. Claro. Deus vê fazer maravilhas. E nós, às vezes, queremos mostrar todo o nosso conhecimento, que estamos estudando, que formamos, que não sei o quê. E na verdade, não é isso. Porque isso, na verdade, não te acrescenta espiritualmente nada. Te mostra conhecimentos. Mas o espiritual é aquilo, quando a palavra é pregada, né, da forma que é. O que acontecia? Jesus pregava, como eu disse, para pessoas simples, mas os que tinham conhecimento, o que ficavam fazendo? Ficavam só procurando encontrar uma palavra para condenar ele, procurando dizer, mas eu conheço a lei, eu conheço, está aqui toda, Moisés é Moisés e tudo, e estava todo só conhecimento de homens, né? Por isso que um dos que mais conhecia foi lá nos pés de Jesus conversar com ele. Sim. Mas não é, Jesus estava dizendo, não é isso, tem que nascer de novo. Se tu nascer de novo, o que é? Aí tu ser que nem uma criança, aí tu vai mudando, tu vai vendo as coisas simples
e humildade. A palavra em cima do púlpito, muita gente eu acho que não sobe por medo da falta do conhecimento. Eu sei que a teologia é importante, eu sei que é importante a gente aprender, Sim, estar por temos que dentro, ter porque nessa se parte. nós queremos viver essa vida, a nossa faculdade é aprender a teologia. Mas o mais importante em cima do púlpito ainda é a unção, é a presença do Espírito Santo ali na hora da E palavra. para tu ter essa, é uma mensagem simples. Tu vai buscar, tu vai perto do Senhor. Olha, eu luto muito quando o Senhor não me confirma se realmente é aquela mensagem. E eu vou para o culto, não, Senhor, se é para mudar, muda, me diga qual é. Eu vou até o fim, se tiver que mudar, eu mudo todo o esboço, não importa se eu estudei toda semana, se eu preparei aquele esboço, se Deus disser não é essa, vamos mudar. Mas, Senhor, essa aqui eu nem estudei. Aí respira, porque Deus vai te dar a palavra. E outra coisa, meu Rubimar, aqui na igreja nós temos pregadores de todos os tipos. Temos. Desde os teólogos, os avivados, os da palavra simples, mas uma palavra mais robusta, enfim, nós temos de todos. E às vezes a gente está ali no culto de domingo, pouquinha gente, mas a palavra está uma bênção. A palavra que Deus colocou para aquela pessoa ministrar. E é aí que a gente volta naquele ponto. Por que será que nós olhamos tanto para o mundo fora da nossa igreja se nós temos tudo aqui? Nós temos corais lindos, bem ensaiados. O grupo Shalom é uma bênção. Estão sempre conectados com a palavra. Quando a Sil estava me falando hoje, eu falei, Sil, como é que sempre tu escolhe o hino final, sempre junto, o mesmo palavra ali, mas de novo acertou? E ela, não, mas é que aquilo ali é na hora da palavra a gente já busca um hino. E eu falei, bom, eu achei que antes vocês já sabiam qual iam tocar. Então eles têm a percepção também do momento, se conectam à palavra. E a gente não pode ficar achando que tudo que é de fora é melhor do que nós temos em casa, porque o Deus que está lá De verdade. em Uruguaiana, em Alegrete, em São Paulo, é o mesmo Deus que É o habita mesmo. aqui. Não, e às vezes tu traz alguém, e esse alguém prega a mesma mensagem que já o irmão pregou há um mês atrás. Só que quando o irmão pregou um mês atrás, pois tá mesmo, glória a Deus. Quando aquele irmão vem e pregou a mesma palavra, às vezes mesmas coisas, a igreja, por que palavra? Né? Valorizando mais o que está lá do que está na casa. Tá aqui. E o que está na casa, olha, nós temos aqui em Quaraí, nós podemos falar isso nesses 4 anos, meu Deus, nós temos irmãos aqui com uma sabedoria muito grande. Deus usa tremendamente cada um. Né? Posso citar o Alessandro, o Johnny, Ronaldo, né? Temos aí nossos outros evangelistas, o Joel, o Joel, né? Assunção, são irmãos aí presbíteros que pregam muito, né? Como Carlos Pinto, então todos esses irmãos, eles estudam e preparam, vem. Mas como eu digo antes, como a igreja às vezes está acostumada a ouvir os irmãos, parece que não tem aquele, irmão, tal, já sei como é que é. Não é, mas aí depende da nossa adoração. Se nós vamos adorar realmente ao Senhor, não importa quem vai estar ali hoje, se vai estar o pastor Josias, se vai estar, né, um diácono pregando, né, mas importa que eu vou ouvir a palavra e ela vai falar comigo. Né, ela vai fazer aquilo, por isso que o Senhor diz que a palavra não volta vazia, faz o que lhe apraz, vai fazer aquilo que Deus, né, designou aquela palavra. Mas é nós olharmos de uma forma diferente para quem está cantando e pregando, dizendo, ali tem hoje a pessoa que Deus escolheu para transmitir, para falar conosco. E quanta coisa a gente já deve ter deixado de ver, os irmãos devem ter deixado de sentir na presença de Deus por ter por travar na hora que senta ali, agora é a irmã fulana que está cantando, agora eu não sei o que, e a gente eu acho que acaba perdendo a chance de se conectar mais, de sentir algo diferente. Às vezes Deus quer um posicionamento só nosso para fazer nos movimentar de outra forma, e a gente acaba dando muita atenção para essas coisinhas aí pequenas. Aqui eu costumo dizer para todo mundo, a gente faz um congresso tranquilo na nossa igreja com o que a gente tem aqui, sem precisar chamar a gente de fora. É bom receber visitante, né? É bom receber irmãos. A gente vê no congresso da UFADEC que a gente recebeu nos últimos 2 anos. Para mim, as irmãs que vieram nos últimos 2 anos, o do ano de 2023, acho que foi, aquela que pregou de pé descalço. Saltou o sapato, saiu pregando. Meu Deus, que culto foi aquele! Mas é um momento ali que também a igreja se conectou para aquilo, né? E se a gente fizesse isso toda semana, todo domingo? Ou se nós fizéssemos como fizemos nas ceias, né? Cada ceia nossa é tremendo, né? Mas a igreja está ali adorando, 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 e de repente naquele movimento todo que a gente vê o mover do Espírito Santo no meio da igreja,
né, Deus usando o nosso pastor, usando o Shalom, como mencionou. Shalom está sempre atento, eu gosto disso, eu noto sempre isso aí também. Eles estão sempre atentos, eles estão pregando e elas conversam, eu já cuido disso. Então elas já estão buscando o hino que feche com a mensagem. Então isso é importante, tu tá ligado, né, tu tá conectado com o pregador, atento à mensagem e também já querendo louvar com Acho que se a igreja viver mais em unidade, acho que a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. verdade. Mas o trabalho é uma bênção, a gente tem muitos amigos assim que nos ajudam a entender também, né? Essa parte do buscar mais, do se conectar mais. Aí eu sempre falo ali nos adolescentes, e falo para as pessoas que conversam com nós também, eu digo, cara, quanto mais a gente se unir, mais forte a gente vai ficar nessa guerra espiritual que a gente tem. Tem um filme que a gente passou para eles que foi A Forja, que ele ajuda, o cara manda o menino pegar a espada assim, a espada começa a pesar. Aí ele manda as outras pessoas virem colocar cada uma a mão para subir a espada. E aí ele quis mostrar que eles deviam viver em união, porque quando um tá Ah, caindo, o outro levanta. E eu acho que para a gente acessar esse sobrenatural, que as pessoas tanto vão para outros lugares, às vezes buscar, acho que falta essa unidade entre nós aqui. tá faltando. E, irmão Bemar, o que que o senhor vê assim para os próximos passos da igreja que o senhor acompanha assim, mesmo online ou conversando com pessoas de fora? Hoje em dia, para nós termos essa unidade, para nós buscarmos fazer com que os membros entendam essa busca maior, maior oração, o caminho que a igreja evangélica tá entrando. A gente tem muita polêmica também, né? Hoje em dia. A internet ajudou a potencializar também as polêmicas, ajuda a potencializar as coisas boas, mas as coisas ruins também. A gente viu do menino lá de 13 anos, 14 anos. Agora a gente viu um pastor lá de São Paulo, da We Are Reino, do vídeo lá, que fala tanto do vídeo da tatuagem, deles fazendo tatuagem para os membros lembrarem do propósito, e o mesmo pastor falou que a Bíblia tem erros. Então a gente começa a ver um combo de heresias nesse meio evangélico. E para a gente se desarmar disso, é só estando na presença de Deus, em oração e lendo a Bíblia para entender, ter o conhecimento. Que caminho o senhor acha que nós estamos levando, assim, a igreja evangélica para os próximos anos? Olha, para os próximos anos, nós primeiro temos uma das coisas importantes que falou. Hoje a internet toda nos dá esses monte de recursos. Tu tem que selecionar, né? E quando tiver dúvidas, procurar teus líderes, né? Não ficar naquilo que é o que tu ouviu, que tu viu, né? Mas ficar para aí, isso aqui eu ouvi, está certo ou não está? Vai, procura teus líderes, procura os irmãos que têm esse conhecimento todo. E como tu diz, na nossa igreja nós temos vários irmãos para isso, né? Temos nosso pastor, temos os irmãos que estudam, estamos aí à disposição. Vem conversar, vem tirar dúvida, porque se está na palavra e está ali, vai acontecer. Mas o que nós temos que ter é continuar tendo cuidado com essa parte. Só que isso aí vai aumentar. A parte da internet vai aumentar mais coisas. Só que nós não podemos nos acomodar, nós temos que ir pelo caminho paralelo aí, né? Servindo a Deus, trazendo coisas das nossas raízes, não deixando morrer. Uma coisa importante é isso, não deixar algumas coisas morrer, porque daqui a pouco nós vamos estar fazendo campanhas de oração só pela internet. Né? Irmãos, não dá, porque do caminho que está indo, tu não vai ter. E a coisa vai apertar. Vai chegar um momento também que eu creio que a nossa liberdade que temos hoje, ela vai diminuir. Né? Vamos colocar algumas coisas sobre nós, e então aí temos que ter esse cuidado. O que é o cuidado maior? Seguir a liderança, continuar conversando com os líderes, né? Procurar estar sempre na igreja, não tem essa de participar de cultos só em casa. Não, mas eu estou assistindo lá o pastor tal. Tudo bem, pastor, lá tá, mesmo quer assistir uma hora um vídeo dele, um culto da igreja dele. Amém. Mas tu não pode perder essa comunhão, porque senão, se tu perder a comunhão, as tuas amizades, quando tu vê, tu está num outro caminho, né? E aí tu está entrando num caminho que pode entrar de heresias e muitas outras coisas, e daqui a pouco tu te perde. Aí tu fica que nem diz a parábola: tu tem uma dracma dentro de casa perdida, ou como nem o irmão do filho pródigo, um filho perdido dentro de casa, né? Mas o que tem que fazer? Continuar fazendo. É o amor do pai, sabendo que o pai está ali, que ele te ama e que tu tem que estar junto, unido com os demais
Tem algum problema? Tem. Então vamos lá, vamos conversar, vamos estudar. Essa conversa são boas, tu trazer pessoas para conversar, ela vai trazer, vai abrir o coração. Não só aqui, mas também numa conversa dos líderes dos outros departamentos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Reunir. Quanto mais tu reunir eles, mais tu tá junto, a possibilidade é muito pequena de errar o caminho, mas vai estar indo num caminho certo. E não esquecer, né, das nossas raízes, da oração, das campanhas, das consagração, das vigílias. Isso aí tem que permanecer. E essa parte vai continuar mantendo a igreja em pé, vai continuar mantendo a igreja no caminho que tem que seguir. Porque na hora que essa parte começar a ficar realmente fraca, vinha uma apostasia muito grande, algo assim, eu creio que aí Jesus vem e leva a igreja, porque ele vai ter que abreviar os nossos dias, porque senão vai se perder, ninguém se salva. Sabe que no mundo aí, vários países estão matando cristãos, né? Aqui na América do Sul já começou, alguns países também, essa perseguição. Na África tem muito essa perseguição e eu acho que vai acabar afunilando e a tendência é que o próprio povo, em certos lugares, comece a perseguição dos cristãos, né? Irmão Rubemar, queria que o senhor lesse uma palavra para finalizar para nós aí. Enquanto eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal que se inscreva no canal da Igreja AD Quaraí no YouTube e esteja aí conosco, que nós vamos criar vários conteúdos a partir de agora aqui. Estamos dando o pontapé inicial, né? O start, fazendo esse programa piloto aí, mas em breve estaremos aí com decoração, equipamentos, para trazer a verdade da palavra de Deus. Quando eu resolvi criar também conteúdo nas minhas redes sociais, foi para isso, né? Eu estudo, eu vou lá e eu vejo um assunto que tem muita heresia e eu tento ir lá e falar a verdade, porque a gente pode alcançar muitas pessoas que às vezes não entendem o que os outros estão falando, ou por causa da renúncia é mais fácil ouvir o que o fulaninho da igreja tal ou o seu herege favorito está falando, que é mais fácil do que renunciar a certas coisas para viver para Cristo. Então nós estaremos aqui gravando, fazendo programas. O programa Momento de Fé provavelmente virá aqui para o YouTube também. Então o pastor Josias, o nosso vice-presidente irmão Rubemar, todo mundo. A irmã Sandra está aqui também, está representando a UFADEC em breve aqui conosco, né? E estamos muito felizes de iniciar esse novo projeto aí. Esperamos todos os irmãos se inscreverem no canal e mandando para amigos, parentes, para todo aquele que precisa ouvir um pouquinho de história, né? Uma história cristã e também a palavra de Deus. Bem, Marcos, antes de citar esse versículo, vou citar esse versículo aqui, porque esse é um versículo que sempre falou muito comigo, desde o início da caminhada. Eu nunca imaginei estar hoje aqui conversando até mesmo contigo, né, trabalhando dentro de uma igreja, sendo reconhecido como um evangelista da igreja. Isso nunca veio ao meu coração, e isso eu não tenho no coração. É uma das coisas também que eu penso que hoje essa correria de irmãos que buscam um título, né, não é errado buscar um título, é errado da maneira como estão buscando. Eu sempre ainda sou da parte da confirmação da chamada de Cristo. Se o Senhor te chamou, as coisas vão acontecer, e elas acontecem naturalmente, quando há um propósito de Deus e a chamada, né? Então tem muitos que buscam hoje mas eu ser reconhecido por aquele título. Não, vou chegar numa igreja e vão me apresentar, lá chegou fulano, tal. E não precisamos disso. Não precisamos mesmo. Quando Deus quer nos usar, Ele faz da melhor maneira. Eu lembro-me, para ter uma ideia, como eu digo, essa palavra sempre fala comigo, quando eu estava no Itajaí, trabalhando, eu estava num local, que é o presídio de Caianduba, fui trabalhar nesse presídio. E Deus me deu tanta oportunidade de falar de Jesus para os detentos, e ali tinha duas facções. E cada cela que eu passava, quando souberam que eu era crente, sempre me pediam uma palavra. E Deus sempre me deu uma palavra, que eu sempre falava de manhã com meu Deus, e dizia: Deus, dá-me uma palavra, porque se tiver alguém nesse estado, daqueles detentos, que eu possa, né, entregar essa palavra e tu venha falar com ele. Porque para muitos dizem ali, não estão ali porque merecem, realmente erraram, estão pagando pelo erro. Mas é uma alma que pode ser salva. E essa palavra que tu deixar ali pode mudar a história de uma pessoa. E Deus sempre me dá uma palavra. E muitas vezes aconteceu de eu entregar, e depois, quando retornar numa outra ronda, fazendo algum trabalho,
um daqueles ditantes de seu Rubemar. A palavra que o senhor trouxe era o que nós precisávamos aqui, nós estávamos aqui cheios de problema, mas ela caiu aqui, trouxe paz na cela. E ficou aquela paz por muitos dias por causa daquela palavra, né? E muitas vezes Deus me deu palavra para alguém chegando ali, e esse alguém chorava, me dizia, quando eu ia falar, disse, tu te afastou do Senhor, e ele, verdade. E ao conversar, de repente aquela pessoa chorava muito, arrependida dos seus erros, né? E dizia que assim que eu sair daqui eu vou voltar para a igreja, né? Espero que tenha voltado quando cumprir o seu tempo. Muitos ali tinham muitos anos para cumprir. Então são situações assim que acontecem, experiências que Deus te dá, nas coisas bem simples, né? Apenas um versículo citar e Deus transformar ali o dia daquele pessoal que está ali. E uma parte maior para encerrar os testemunhos, quando eu retornei à Uruguaiana, um dia aconteceu algo ali que eu tenho marcado na minha vida. O pastor presidente na época era o pastor Argemiro, me convidou para pregar num domingo. E a igreja estava cheia naquele domingo. E eu busquei, como eu disse, uma palavra de Deus, e Deus confirmou aquela palavra para mim. E ao pregar a palavra, a igreja estava assim, eu olhava e via no semblante, nos rostos, as lágrimas caindo. E aconteceu duas coisas ali que por isso que eu digo que marcou. E marcou naquele dia para o pastor Admiro também, porque ele, depois no final do culto, até tirou uma foto com todos. E quando eu fiz o convite, quando eu fui fazer o convite final, quando encerrei a mensagem, eu mal estava começando a fazer o convite, a falar, a igreja ficou em pé e começou a sair gente dos bancos dizendo, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. E foi um grupo muito grande, eu não lembro quantos, mas foi grande, encheu o púlpito embaixo de tanta gente que veio naquele dia. E dentro desses que estavam aceitando Jesus, quando terminou ali, vieram para frente, aí eu perguntei agora quem está afastado de Jesus, queira retornar. E uma mulher lá atrás gritou assim, levantou a mão e saiu de lá, rápido lá de trás, sabe, e veio para frente. E quando ela vem para frente, saiu um rapaz de lá de trás, correndo. E eu fiquei admirado, mas o que esse rapaz está correndo? Ele correu, passou pelo púlpito correndo, e pulava, e corria, né? Aí eu entendi que a palavra também diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. E aquele dia não foi no céu, mas teve uma festa ali, porque aquele rapaz era marido dessa mulher que voltou para Jesus. E ele disse que ela se afastou há muito tempo, longe do Senhor, e ele falava e convidava ela assim, não volto nunca mais, não vou. E naquele dia ela resolveu ir, tá, hoje eu vou contigo. E naquele dia Deus falou com ela, e ela voltou, e ele chorava e pulava. E aconteceu a segunda coisa que marcou, quando eu vi a porta da igreja lá se abriu, que estava do templo, e entrou um homem, e se abraçou no porteiro e disse assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu fiquei olhando, aí o porteiro disse, não, ele estava lá na rua ouvindo a mensagem. Atravessou a rua direto, veio, me abraçou e disse, eu quero esse Jesus também. Entendeu? Então, mas aí que eu digo, né, não foi o Mar, não, mas eu estou dizendo a palavra. A mensagem simples, pregada, né, que o Senhor transforma, não precisa muita coisa. Deus faz, quando Ele quer fazer, Ele faz todas as coisas. E aí, nesse dia, só faltou ter batismo com o Espírito Santo, porque o resto aconteceu tudo nesse culto. Né? E o pastor Gemiro disse, Rubimar, fazia tempo que eu não via Deus operar dessa maneira tão grande. Né? Não precisou forçar nada e as coisas aconteceram. E eu mesmo, para vir para cá, para Quaraí, Deus falou comigo, né, algumas vezes. Para voltar ao Uruguaiana, Deus falou 4 vezes, de maneiras diferentes. Por isso, se vocês que, quando forem ver esse vídeo, né, assistir essa conversa nossa aqui, Marcos, Deus sempre confirma uma chamada e uma promessa. E Deus, quando falou com nós, que estávamos em Itajaí comigo, com a minha esposa, falou 4 vezes, de formas diferentes. Uma tomando um café. Você acredita nisso? Está tomando um café e de repente Deus toma alguém na mesa e diz assim, assim diz o Senhor. Então, ainda há profetas. Tem pessoas que acham que não tem mais. Há profetas ainda. Né? De Deus, há alguns profetas. O outro estava tomando um chimarrão com o irmão paulista. De repente, Deus também ele me disse, repetiu tudo que a irmã falou no café. E depois, em 2 cultos normal, o pregador, no final do culto, quando foi entregar o microfone para mim, eu era carregado da congregação do bairro São Roque, em Itajaí, ele disse assim diz o Senhor, e tudo que os 2 falaram, ele confirmou tudo. Então foi confirmado 4 vezes, depois com outro irmão novamente, e para nós retornarmos à Uruguaiana, era para voltar. E quando voltamos à Uruguaiana, Deus falou conosco, que era por pouco tempo ali. Eu só quero vocês um período pequeno e estou tirando vocês daqui. Cara, e aí o irmão falou, e vocês estão indo trabalhar numa igreja? Eu disse, não, eu tenho meu trabalho, eu quero sempre trabalhar, ter meu emprego,
sempre tive o meu salário. E quando eu vi, eu estava aqui. E a palavra que sempre Deus falava comigo era essa aqui. Tu acredita que numa escola bíblica Deus pode usar o profeta e falar? Numa escola bíblica. Eu estava dirigindo a escola bíblica, dei a lição. No final do culto, o irmão Mário, eu tenho uma palavra para o senhor. O senhor manda ele dizer. Né? E aí ele dizia, e eu tinha pedido, Deus, eu quero uma confirmação hoje para a resposta que eu vou dar para ir ou não. E ele disse assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. E eu quero deixar esse versículo para todos que assistirem, né? Depois verem esse bom papo agradável contigo aqui, mas, né, e ter essa oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar o que ele fez na minha vida, na minha família, na minha esposa, com meus filhos. Se hoje nós temos, graças a Deus, uma família estruturada e abençoada com os filhos, tudo, é porque ele cuidou de nós. Como eu disse lá no início, o anjo do Senhor estava nos cuidando. E esse versículo de Josué fala muito sempre comigo, por causa disso. Eu sei que foi Deus que falou, e ele disse assim, não te mandei eu? Então, não tenha medo, né? E eu quero deixar, não só para ti, para todos, esse versículo, né? Esforça-te. Então, quer dizer, tem que ter um trabalhar nosso primeiro. Esforçar, ter bom ânimo, quer dizer, ter coragem, tudo. Não ficar parado, não deixar que nada nos pare, né? E também dizer, porque o Senhor Deus é contigo. Se Ele é conosco, então Ele vai, quando tu achar que vai faltar palavras, Ele vai colocar palavras na tua boca. Quando tu achares que não vai dar, Ele vai te carregar. Quando tu achares que está tão sozinho, Ele vai usar um gari, né, com todo respeito, não estou desrespeitando nada aqui, mas com todo respeito, Ele vai usar uma pessoa mais simples, trabalhadora mais simples, né, para vir, improvável, para vir te falar algo do Senhor. Que foi quando Ele falou comigo. Quando eu disse, Senhor, será que tu está comigo mesmo? Quase 6 da manhã, um senhor limpando as calçadas, fazendo o trabalho dele da prefeitura, disse assim, eu me olhei e disse, olha, eu tenho uma palavra para ti, Deus é contigo. Então, Deus é contigo. Então, Ele usa ainda os seus profetas, Ele tem os seus profetas, Ele tem homens e mulheres na terra, chamada por Ele, né? E eu gosto muito disso, porque por onde quer que andares, Ele sempre será contigo. Sabe que eu tive esse acontecimento no estacionamento de supermercado uma vez. Eu nunca tinha visto a mulher. E eu tava escorado na caminhonete de um amigo meu e ela passou. E eu tava passando por um momento bem difícil. E um tempo atrás eu ainda tinha ligado pra mãe e dito: que Deus é esse que tu segue, que sempre quando as coisas estão indo bem, ele me dá uma rasteira. Eu não acredito que existe esse Deus. E essa mulher, na época ali, um pouquinho depois disso, ela chegou, escorada na caminhonete, ela olhou pra mim e falou: eu tava entrando no meu carro, mas Deus mandou eu voltar aqui pra te dizer que ele não te esqueceu, viu? E tá te esperando. Tu acredita em Deus? Eu disse, acredito sim. Fiquei aquele... E credo, como pode? E hoje eu entendo mais, óbvio. Claro. Eu já conhecia a palavra, mas hoje eu entendo mais. E agora o irmão falando, não subestimem ninguém que vai levar a palavra de Deus para vocês em lugar nenhum, quem for. Que é no lugar menos provável que Deus talvez vai ter a tua atenção para falar contigo. Verdade. Então, o que eu posso, resumindo todas as coisas, né, é dizer, né, não te espante, Deus é contigo. Deus é contigo, com você que vai nos assistir, você que vai ouvir né, essa entrevista. E muito lindo esse trabalho que está se começando hoje. Graças a Deus, sou o primeiro, então, começando aqui. É o primeiro, tá dando né? start aí. Mas vai vir várias vezes, porque a gente tá com várias ideias aí. A gente quer separar temas também, trazer o irmão Rubenário, o pastor, os dois juntos na hora, pra gente separar temas e conversar, né, devagar as ideias parecidas, diferentes, e aí a gente vai debatendo e conversando. Eu acho assim que nós cristãos, nós temos que nos aproximar e conversar mais sobre a nossa vivência, né, sobre a palavra, sobre a nossa vivência, nosso dia a dia. Às vezes a gente tem muita distração hoje em dia, né? Muito. E é bom que a gente se distrai, então, com as nossas coisas do reino e não com as coisas de fora. Tu falaste ali no início lá também sobre a união, né? Para que dê certo. Como exemplo, eu posso usar essas equipes que nós trabalhávamos, tanto a do interior como a da tenda, com o pastor Josias. O que mais tinha era a união entre nós. Era incrível, porque nós íamos para o interior e
digamos, dia de semana, nós tínhamos culto durante a semana e final de semana. E era quarta e quinta e era sábado e domingo, então não parávamos. Mas é assim, Marcos, tu saía do trabalho por volta de 18h30. Mas 19 horas tu tinha que sair já para a estrada, porque o culto lá começava às 19h30. E aí tu tinha que andar 40, 50, 70 quilômetros. Então tu tinha que andar rápido. E é tu chegar para buscar o irmão em casa, né? E tu parava o carro assim, e o irmão estava chegando do serviço na casa, naquele horário que tu parava. E ele, 5 minutinhos, tu via ele sair correndo, entrava pro chuveiro, não sei, pro banho, né, aquele rapidinho, saía com a Bíblia e entrava no carro de alegria, glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, e vamos lá, e saíamos e orávamos, né, e de repente uma glória de Deus tomava o carro. Por causa disso, porque havia união, havia alegria de fazer a obra, né, claro. E o coração quebrantado para o Senhor. E ou alguém colocava um hino no carro, né, ou começava a cantar, porque nós tínhamos os irmãos que cantavam hinos especiais também, estava no carro, abria ali a voz cantando um louvor, e às vezes tínhamos que parar o carro no acostamento da estrada, porque a glória de Deus era grande dentro do carro. O trabalho da tenda, a mesma coisa, nós, meu Deus, nós saímos qualquer hora, às vezes de noite, de madrugada, cedo, às vezes ficávamos na estrada com algum problema do ônibus ou do caminhão que carregava a tenda, e fazendo... ou dava um temporal, nós tínhamos que correr lá para segurar a tenda, o temporal não levantar, mas todos faziam com alegria. Eram 10 casais, né? A Sandra, a irmã Gice e outras irmãs que faziam parte. Meu Deus, ela lá ajudando aqui, faziam lá, fritavam pastel, faziam qualquer coisa para nós fazer o trabalho de tenda, né? Então, a união é muito linda, né? E se nós tivermos essa união em qualquer departamento da igreja, com toda a igreja, Deus vai se manifestar sempre, a presença dele vai estar ali no meio da união. E aproveitando, quero deixar um convite para os jovens que ouvem, se vai passar até sexta, isso aí. Isso, amanhã já vamos colocar então, rodar. Convidar você sábado, sexta e sábado. Sexta tem culto dos adolescentes, sábado tem culto dos jovens, né? E eu vou, pela misericórdia do Senhor, convite do Jean, estar ministrando no sábado para a juventude, né? Quero convidar você. E domingo, um grande culto no Tempo Sede, às 19 horas. Obrigado a todos, obrigado, Marcos, obrigado mesmo eu que agradeço, pela oportunidade. Eu que agradeço, irmão Rubemar, vamos juntos nessa caminhada aí, nós estamos começando essa caminhada, mas creio que vamos aprender muito com vocês ainda aí, para nos moldar, né? A gente vai nos moldando aí, essa nossa vida cristã, e ter os irmãos conosco é uma bênção aí. Agradeço os irmãos que estiveram conosco até aqui, que Deus abençoe a casa de cada um, a família de cada um, e que nos sigam aí, sigam a nossa igreja nas redes sociais, é AD Quaraí, Facebook, Instagram e aqui no YouTube também. Em breve, mais novidades. Isso, e para finalizar, né, nossa igreja ontem completou 75 anos. 75 anos, vamos ter que fazer um programa especial, aí, uma gravação especial. Dia 3 vai ter um culto especial, né? Ação de graça, quem sabe até lá. Isso, gravar. Eu acho que até o dia 3 nós vamos gravar aí um programa especial, trazer os irmãos das antigas aí também, né? Também, tem vários. Para falar aí suas ideias, seus testemunhos e falar um pouquinho aí da nossa igreja, da criação até aqui. E eu tava vendo umas fotos que o Andrés me mandou, né? E como muda, né? Com o tempo. Mudou, a nossa igreja está cada vez crescendo mais. E glória a Deus pelas pessoas que estão à frente desse ministério aí. Desde o início até hoje, Deus colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho aí para seguir essa caminhada. Então é isso aí. Agradecemos a todos e até mais. Tchau, tchau.